Olá, boa tarde. É com alegria e com muita emoção que estamos entrando no ar aqui pela Rádio Tupãssi, AM de Pelotas, com o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense e que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. A coordenação é da área de comunicação da Pelotense, técnico de áudio, está com a competência do nosso amigo Sidney Coechon. Na transmissão do programa está aí com a super competência do nosso amigo, do nosso irmão Cláudio Leão. A apresentação a este amigo que vos fala, Edenir Madeira. Estaremos falando sobre eles estão entre nós. Eles quem? Os espíritos. Mas eles estão entre nós? É possível nós sentirmos a presença dos espíritos? E eles, os espíritos, influenciam em nossas vidas? Em nossos atos? Bem, essas são algumas das questões que nós estaremos abordando durante o nosso programa. E para abordar esse interessante, mas também importante tema, hoje aqui junto conosco, o nosso convidado, nosso amigo, nosso irmão, o professor Mário Luiz de Farias. A gente convida você, amigo ouvinte, para nos assistir ao vivo e a cores pelo Facebook do Terceiro Milênio. Basta só acessar o Facebook do Terceiro Milênio e você estará assistindo essa maravilha de entrevista ao vivo e a cores. E desde já a gente faz um convite. Deixa seu like, deixa sua mensagem. Lembrando sempre que a sua mensagem nos traz aquele estímulo, a coragem e vem nos dar aquela energia para a gente continuar com o trabalho confiado a nós. E o programa está sendo transmitido via internet para o Rio Grande, para o Brasil e para o mundo pelo site www.radiotupanci.com.br. Eles estão entre nós. Este interessante e importante tema estaremos conversando a partir de agora com o nosso convidado, com o nosso amigo, nosso irmão. Carinhosamente, nós chamamos ele de professor Mário Luiz de Farias. Seja bem-vindo, que alegria, satisfação te receber aqui nos estúdios da Rádio Tupãssi, no programa Terceiro Milênio. Seja bem-vindo, uma boa tarde. Boa tarde, Madeira, boa tarde, Cláudio. Boa tarde a você que está nos ouvindo, a você que está a nos assistir. É um prazer estar aqui, vamos continuar então juntos, refletindo a respeito desse assunto, muito bem anunciado pelo Madeira. E um assunto importante, né, meu amigo? Aqui o meu celular faz isso, acontece, às vezes o celular nos vende, né? Mas então, um tema muito interessante, vamos falar sobre eles estão entre nós. Eles quem? É isso que nós vamos conversar durante o nosso programa. Então, vamos conversar. Então, professor Mário Luiz de Farias, os espíritos estão entre nós ou, por outra, nós estamos entre espíritos? Madeira, para nós falarmos de espíritos, como nos aconselha Kardec, primeiro nós temos que pensar, acertar se eles existem. É bom. Não é? Primeiramente, então, né? Primeiramente. Para falar neles, se faz necessário entender se eles existem. Exato. Então, Kardec, no livro dos Médiuns, que tem como subtítulo dos evocadores, no livro dos médiuns, então dos médiuns e dos evocadores de espíritos. Tem como o primeiro capítulo a pergunta: há espíritos? E o primeiro capítulo da primeira parte. E depois, no terceiro capítulo da primeira parte, do método, ele nos diz que no Espiritismo a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não é por onde se deve começar. Então, esse breve apoiamento para que começamos. Então, que por onde a gente deve começar é pensando que nós somos uma alma, que temos um corpo, não somos um corpo. E ainda que for, então, somos uma alma que temos um corpo. Haja vista que o corpo morre e então não é contínuo, e o espírito o é. Então, vamos partir desse conhecimento que somos uma alma
e que vamos desencarnar e vamos continuar, assim como tem outros espíritos esperando, como nós já esperamos na condição de espírito, na erraticidade, para reencarnar. E no estágio evolutivo em que a maioria de nós nos encontramos, depois de desencarnar, teremos que reencarnar de novo, até atingir a perfeição. Então, há espíritos, porque nós temos uma alma que é imortal e que vai sobreviver ao corpo. Como muitos outros já sobreviveram, outros espíritos sobreviveram ao corpo e estão na condição que se diz de erraticidade, esperando por reencarnação, para serem espíritos encarnados. Porque então, já falando a respeito de espíritos que existem, porque nós somos uma alma que desencarnados seremos chamados, só muda de nome, de espíritos, por enquanto. Como espírito encarnado, a parte principal do ser humano é o espírito, então, e a parte principal das coisas diz que é a alma do negócio, a alma do cabo de aço, aquilo que dá sustentação, cabo de alumínio com alma de aço, esse é utilizado na transmissão de energia. Então, o que nos dá sustentação, o que está vivo é o espírito. O corpo é um instrumento do espírito que recebe, então, a vitalidade graças ao espírito. Então, acertados esses aspectos, então, há espíritos, porque nós somos uma alma que iremos desencarnar e passar para a condição de espírito. Bom, então agora sim vamos ver quanto a se eles estão entre nós ou se nós estamos diante deles. Na definição de espiritismo, que trata então do mundo espiritual, tem um livro que tem como título O que é o Espiritismo, que é da lavra de Allan Kardec. Claro que intuído pelos espíritos, que os livros do Kardec não são todos mediúnicos, embora tenha muita estação mediúnica. Não é como os livros do Chico, do Divaldo, que são livros mediúnicos. Do Kardec, como ele não era médium, então tem mensagens recebidas por outros médiums. Claro, não era médium ostensivo. Não era médium ostensivo. E tem muito, então, da lavra dele. No caso do que é o Espiritismo, da lavra dele, tem o conceito de Espiritismo e vários outros livros em que tem esse conceito. Mas, para mim, o melhor está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, que trata das 3 revelações do Evangelho segundo o Espiritismo, que é, então, as 3 revelações de Deus, a primeira através de Moisés, a segunda através de Jesus, e a terceira, então, pelos Espíritos, pela doutrina dos Espíritos. E lá, então, tem a definição de Espiritismo, que diz que é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. E o Espiritismo mostra, então, esse mundo espiritual como uma realidade, não como uma ficção, como naquela época antes do Espiritismo, e alguns ainda consideram. E diz mais, que o mundo espiritual é uma das forças vivas sem cessar atuante na natureza. Então, por esse conceito, para se estabelecer a relação dos espíritos com o mundo corporal, há relação. Então, e como é que a gente se relaciona? Bem, em O Livro dos Espíritos, na questão 87, que está na segunda parte do Livro dos Espíritos, a pergunta é: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles, de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são umas das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Então, o que será que os nossos ouvintes, os nossos assistentes já estão concluindo com relação à resposta da pergunta? Mas vamos em frente. Na Epístola aos Hebreus, escrita por Paulo, o apóstolo, no começo do capítulo 12, ele diz que estamos rodeados por uma tão grande multidão de testemunhas. Quem são essas testemunhas? Claro que espíritos encarnados. Nós somos observados pelos homens, pelas mulheres, mas
a inteligência que nos observa é o espírito. E também por espíritos desencarnados. Na questão 456 do Livro dos Espíritos, que está também na segunda parte, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, a pergunta é: veem os espíritos tudo o que fazemos? E a resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, vê aquilo, aí continua. Então, veja, a repetição da palavra rodeia. Então, Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados de uma tão grande multidão de testemunhas. E aqui diz que os espíritos podem ver, pois que constantemente nos rodeiam. Então, vamos continuando. Depois, mais adiante, na questão 457, no item A, aqui do Livro dos Espíritos. Vou ler toda a pergunta, então. 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. E o Kardec, como Cri-Cri, que era para os seus entrevistados, no caso dos espíritos, né, os médiuns que tinham que buscar as respostas através dos espíritos, porque o Kardec só elaborava as perguntas, muito bem elaboradas, uma das belezas do Livro dos Espíritos, além das respostas, são as perguntas. Bueno, mas então, 457, letra A, que é uma nova pergunta. Assim, mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? E a resposta: certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes no vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Então, essas respostas repetem palavras rodeados, lá da Epístola de Paulo, e multidão de espíritos que nos observam. É muito importante que a gente procure várias fontes, e fontes boas e fidedignas. Então, a literatura e também no Google, no site de busca, a gente pode buscar vídeos espíritas sozinho. Se a gente buscar só por sozinho, aparece a bela música do Caetano Veloso, sozinho. Antes aparecia os vídeos espíritas, ser por vídeos espíritas sozinho. Começa com o primeiro ato, são 4 curtas-metragens e bem curtinhos, o rapaz chegando em casa e a mulher convidando ele para sair. Não, vou ficar sozinho. Por isso o nome, vou ficar sozinho. Ele, crente que estava sozinho. E o espírito se refere que coloca aquilo que é em menor quantidade no todo, no universo. Correto. Então, nesse contexto, nós temos que dizer aqui, restringir a resposta à pergunta, que nós estamos entre os espíritos, não os espíritos entre nós, encarnados. Sim, porque o número de espíritos encarnados... Pois vamos. Exatamente. Não, por favor. Quero me intrometer na tua resposta. Não, por favor. Não. Segundo o que a gente lê, o próprio Espírito Emmanuel nos falava que existe mais desencarnados do que encarnados. Exatamente. Numa proporção aproximada de 3 a 4 espíritos, que é alma fora do corpo, para cada alma encarnada. Para cada um de nós, cada espírito. Não é? E loucos para reencarnar. No aguardo da oportunidade, muito mais do que em busca de emprego, nós encarnados, e para reencarnar fazendo mais proposta do que político, mais promessa do que político. É verdade, Madeira. Então, isso é importante que a gente se dê conta para ver que nós somos privilegiados por estarmos encarnados. A nossa meta é a perfeição, e é um longo processo de progresso, e é necessário, são indispensáveis as reencarnações. Então aproveitemos bem nesse Setembro Amarelo, pensemos nisso, vibremos nisso e falemos para os outros. Vamos
aproveitar bem essa oportunidade de reencarnados que estamos. Então, há espíritos, porque nós somos uma alma que vamos desencarnar e estamos junto com os espíritos. Então, professor, Estamos entre os espíritos. Desde os tempos em que o mundo terreno começou aos poucos expandir, a humanidade já percebia a presença de espíritos desde quando o nosso mundo começou a habitar com um número maior de pessoas, começou a se expandir a população em todo o nosso orbe terrestre. Aí a pergunta, a humanidade já começava a perceber a presença de espíritos? Sim, Madeira. Não com a pujança de hoje, não com o desenvolvimento de hoje. Até porque, Madeira, o mundo espiritual pré-existe ao mundo corporal. Claro. Antes de reencarnar, primeiro nós fomos espíritos. Certo. Criados por Deus, simples e ignorantes. E aí depois tem, na questão 132, fala do porquê, na questão 132 do Livro dos Espíritos, porquê de nós reencarnarmos, então que é para nós progredirmos, para atingirmos a perfeição e para, como já está escrito, como já se viu aqui, que para cumprir também os desígnios de Deus, nós somos agentes. Então aí, quando nós encarnamos pela primeira vez, quem sabe tenhamos sido alguns desses lá dos primórdios, então já se sabia que existiam os espíritos, porque já tinha sido. A gente tem uma vaga ideia do mundo espiritual. Muitas coisas a gente tem inato. Né? Comprovações disso. Então, todos os povos sempre tiveram essa ideia, né, de um Deus, um ser superior. Claro, com ideias muito distorcidas, no politeísmo, por exemplo. No Velho Testamento fala muito das manifestações de Deus, o diálogo que os homens teriam com Deus. Era com espíritos muito superiores. E chega-se o ponto, hoje em dia, de ter alguém que considere que Jesus, com toda a insistência de que era filho de Deus, filho do homem, pessoas consideram que ele foi Deus, né? O tipo mais perfeito, realmente, que Deus tem oferecido ao homem para servir de guia e modelo, mas aí já também não vamos exagerar. E ele insiste nisso. Bom é meu Pai que está nos céus e tudo mais. Então não era Deus conversa através da gente, com as suas leis, pela nossa consciência e através então de espíritos também, de benfeitores, que nós não podemos pensar que sejam Deus. Então, na ignorância da realidade que a doutrina espírita nos esclarece e tendo bem presente que o espiritismo não acrescenta nada ao evangelho, a verdade que o espiritismo nos desenvolve para nós estão no evangelho de Jesus, né? Então, essas comunicações não eram através de Deus. Na questão 329 do Livro dos Espíritos, onde fala nos funerais e culto aos mortos e tal, os benfeitores espirituais nos esclarecem que só pelo entendimento do espírito é que se faz esse culto ao corpo, que é uma forma de remediar a situação. E a doutrina espírita nos esclarece que o que importa então é o nosso pensamento, a lembrança, as orações, o bom relacionamento que tenhamos com os espíritos, e não com o corpo que o espírito já tenha deixado. Até porque aquele corpo se desintegra, então nós não teríamos condições de ter relacionamento com os nossos amores desencarnados, se o corpo tenha sido, então no caso da cremação, como seria, né? Porque o corpo já não existe mais. E muitas vezes o espírito já está reencarnado também, então aquele corpo já não representa mais nada. Nós podemos ver várias questões do Livro dos Espíritos, por exemplo, a questão 309, que o corpo, depois que a gente desencarna, não representa mais nada. A gente vê como uma veste imprestável e que nem é sensível aos processos de apodrecimento, a não ser, como está no final dos comentários de Kardec, depois da questão 151 do Livro dos Espíritos, que o espírito sofre os impactos da decomposição do corpo e tal, dependendo do tipo de morte que o corpo tenha tido ou do tipo de vida que tenha levado. Então é tempo de nós sempre estarmos nos corrigindo. Né? E uma coisa, vale até também a gente falar aqui no nosso programa, e vai todo o nosso respeito
a todo o segmento religioso, mas existe certas linhas de alguma religião que diz, né, eles falando no caso, né, que nós retornaremos para o mesmo corpo, que cientificamente é impossível. Exato. Isso está muito bem explicado na doutrina espírita, nos capítulos 4 do Evangelho segundo o Espiritismo e 4 também do Livro dos Espíritos, só que na segunda parte, né, da reencarnação, da pluralidade das existências, que inclusive está bem esclarecido no Livro dos Espíritos, que mais acertadamente o espírito volta a um corpo, mas não naquele que já existiu. Claro. Reencarna, volta a um corpo de carne, mas um corpo novo. Um corpo novo. Um corpo novo. Aquele corpo velho, quebrantado, mas que é uma maravilha, que temos que tirar o máximo dele, claro, cuidar muito bem. Então essa questão não é só a questão do tipo de morte que influencia, é a questão do tipo de vida que vai influenciar na nossa sorte depois de desencarnado. Às vezes o cara se preocupa, não, eu deixar que flua naturalmente a minha morte. Isso é importante, é muito importante, claro, mas não basta. Depende da nossa sorte. Sorte é força de palavra. Não, força de expressão. Melhor dizendo, então, a nossa boa ou não tão boa condição depois de desencarnado não depende só do tipo de morte, depende fundamentalmente do tipo de vida. Até porque a gente teve e tem. Isso, Mário. Professor Mário, o que representa a presença dos espíritos entre nós que pertencemos à vida física? O que representa para nós a presença desses espíritos, que, como dissesse lá no início do programa, que eles nos rodeiam? Enormemente, Madeira. Os espíritos que formam o mundo espiritual é uma das forças vivas sem cessar atuante na natureza, atuante sobre nós. Então, quando nós fazemos uma oração nos dirigindo a Deus, Deus nos assiste, mas através dos benfeitores espirituais. Até tem um amigo que usa uma expressão que Deus assiste o próximo através do próximo. Como é que é, Madeira? Deus ajuda o próximo através do próprio próximo. Através do próprio próximo. Que não é apenas o próximo encarnado. Claro. É o próximo desencarnado. E dependendo das nossas vontades, da nossa sintonia, é que nós vamos então ter o tipo de espírito, o tipo de influência que se tem. Então, por isso, a necessidade de nos educarmos os sentimentos, de fazer a nossa reforma íntima. Isto é muito representativo, nós temos esse conhecimento. Na questão 459 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: influenciam os espíritos nossos pensamentos e atos? E a resposta: muito mais do que pensais, a ponto de que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então, o que representa a presença dos espíritos entre nós, que pertencemos a esse nível, de os espíritos poderem nos dirigir. Mas isso sempre dependendo da nossa vontade, da afinidade que tenhamos, claro, da sintonia que estabeleçamos. Tá. A decisão sempre será nossa. Vale falar também que essa influência ela poderá ser tanto positiva quanto negativa, dependendo do estilo de vida que a gente está escolhendo para nós. Exatamente. Mas a decisão sempre será nossa. Isso aí, dependendo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, do nosso querer. Então a oração é importante que nós façamos, mas não é se ajoelhar, mãos postas. Pode fazer isso, mas a todo momento. Inclusive, Jesus que nos recomenda isso. Lucas registrou, que está no capítulo 18, no início, e contou-lhes uma outra parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Orar sempre. No trabalho, na festa, no banheiro, na cozinha, enfim, está sempre procurando manter o equilíbrio, com o pensamento voltado a Deus, orando e vigiando. Perfeito, são 17 horas e 26 minutos, temperatura aproximada aqui na cidade de Pelotas está na casa dos 15 graus. A temperatura já está caindo um pouquinho. Agradável por enquanto. Tá dizendo que nós estamos vindo aqui do estúdio, mas o nosso técnico da Rádio Tupã, Sidney, com esse competente técnico, né? E também controla toda a meteorologia que nos passa aqui para nós, né? Já está dizendo que já está chovendo lá fora. Né?
né? Que bom. Abençoada chuva. Então você está sintonizado na Rádio Tupãssi AM de Pelotas, ouvindo e assistindo o programa Terceiro Milênio, a visão espírita para uma nova era. Este programa que é promovido pela Liga Espírita Pelotense, que tem o apoio da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Hoje estamos recebendo aqui no nosso programa o nosso amigo, nosso irmão, carinhosamente chamamos ele de professor Mário Farias. Mas ele é professor de espiritismo? Não. A sua profissão é professor. E a gente, por carinho, chama ele de professor, né? Então, com a presença desse amigo que está aqui junto conosco hoje, então, o professor Mário Farias, que traz esse tema fascinante, interessante, um tema importante, eles estão entre nós. E desde já agradecemos às likes que estão chegando na página do Facebook do Terceiro Milênio, porque esse programa também está sendo transmitido ao vivo e a cores pela página do Terceiro Milênio no Facebook. Então a gente agradece aí as likes que estão chegando, agradecemos a muitas mensagens. Estou até acompanhando aqui, eu corro até o risco de cometer uma injustiça, de falar o nome das pessoas, esquecer de alguém, mas então eu vou englobar todos. Muito obrigado pela mensagem de vocês. Estou acompanhando aqui todas as mensagens dos nossos irmãos que estão enviando mensagem. A sua família está junto. Está em peso, Mário Farias. Está em peso, né? Agradeço a eles. Isso é coisa boa, a família está com a gente, incentivando, emitindo pensamentos, né, positivos, estimulando. Como isso faz muito bem. E os amigos também que estão nos assistindo e estão deixando as suas mensagens. Nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Então, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Aqueles que estão nos assistindo através da página do Terceiro Milênio e também aqueles que estão nos prestigiando com a sua audiência aqui na Rádio Tupãssi do programa Terceiro Milênio. Nosso muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço a todos vocês. Professor Mário, como os espíritos se comunicam ou se fazem percebidos no meio ao qual nós vivemos? Como é que eles se comunicam, os espíritos, né? E como é que eles se fazem para serem percebidos? Olha, eu estou aqui. Muitas maneiras, Madeira. Muitas maneiras? Isso. Então, falemos a respeito de algumas. Tanto por efeitos físicos quanto por efeitos inteligentes. E isso nós podemos ver no livro dos médiuns, agora na segunda parte, que trata da relação com os espíritos, comunicação espírita. Então, efeitos físicos. Médiuns sensitivos, batidas, por exemplo. As irmãs Fox perceberam aquelas batidas. Muito cuidado, que nem toda batida, e a maioria delas não é de espírito. Sim, não vamos achar que todas as batidas sejam de espírito, né? Por exemplo, efeito físico. A própria materialização, médiuns, videntes, veem espíritos. E às vezes, por questão de informação ou de mentalidade, de percepção, de formação, de ponto de vista, ficam com medo. Olhem, gente, vocês que veem espírito, eu tenho loucura para ver espírito. Espírito desencarnado, que espírito encarnado a gente vê, né, na nossa vida de relação. Então, os médiuns ostensivos, videntes, veem dessa forma. Ruídos, sons. Então, as irmãs Fox, a doutrina espírita começou dessa forma. Foi. Movimento de objetos, movimento de mesas e tal. E efeitos inteligentes, então, intuição. Pela forma da psicografia. Intuição, a pintura inspiração. A pintura mediúnica seria um misto, né, de efeito físico e efeito intelectual. Muitas maneiras. Então, um aprofundamento desse assunto, uma sugestão é o estudo do livro dos médiuns, a segunda parte, que trata, então, dos efeitos físicos, dentre outros assuntos, dos efeitos físicos e dos efeitos inteligentes. Então, professor, poderia você nos citar, se o amigo assim puder, alguns exemplos diários que nos dê a sensação de que estamos em contato com os irmãos espirituais? É possível o irmão citar alguns exemplos para nós? Sim, Madeira. Claro, então, aqueles médiuns ostensivos que veem, que ouvem, que é muito comum.
Muito comum isso, Madeira, as pessoas terem esse dom da mediunidade, tendo presente que isso é bom, é um dom que é bom, não é castigo, não é pecado, e é um excelente recurso para fazer o bem. É importantíssimo isso. Inclusive, no livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, capítulo 26, que tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, ou Dai gratuitamente, simplesmente, diz que a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Então, muitas vezes a gente se atém muito à forma, o religiosamente, o santamente. Mas, em primeiro lugar, a mediunidade é coisa santa que deve ser praticada. Então, uma das manifestações é os espíritos vêm. A tal ponto, Madeira, que tem pessoas que têm dificuldade para tirar carteira de motorista, para dirigirem, porque vêm os espíritos com tanta nitidez como vêm os encarnados. Então, poderiam se sentir, como nós estamos rodeados de espíritos, por toda parte eles estão, e nós vamos ver mais adiante como é que é a interação do espírito desencarnado com a matéria, já adiantando que eles não é empecilho a matéria, né? não é empecilho para o espírito, tanto que nós estaremos, a gente diz eles, mas os espíritos somos nós, estaremos noutra vibração, noutra dimensão, que não a da matéria, e então, para os médiuns que vêm, os espíritos. E uma outra forma de sensação de que estamos em contato com os irmãos espirituais é a confusão mental. A confusão mental? Sim, Madeira. As ideias que nos acodem diante da busca da solução de um problema ou de uma iniciativa. Nas questões 460 e 461 do Livro dos Espíritos, nós temos o desenvolvimento disso aí. Na 461, nos fala como nós podemos distinguir. Isso, tu tirou aqui da minha língua, vou te questionar, não vou aproveitar, vou questionar isso. Mesmo assim. O professor Mário falou da confusão mental, mas como é que eu posso distinguir? Bem, isso aqui é espírito, que eu estou sentindo uma intuição, né? Não, isso aqui não, isso aqui é eu. Só que às vezes se mistura também, né? O que é meu, o que não é meu. E muitas vezes contraditório. Ah, sim. Aí é que está a confusão mental. Inclusive, isso deu samba. Deu o Martinho da Vila, mais um dos seus belos samba, canta Não sei se vou, não sei se fico. Bota confusão mental nisso, né? E quantas vezes a gente tem alguma confusão desse tipo, algo que vale. E isso está muito bem desenvolvido na questão 460 do Livro dos Espíritos. Claro que a visão espírita para uma nova era, né? Terceiro milênio. Então, estamos falando aqui na condição de espírita, claro, falando de fatos concretos. Então, questão 460, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Não sei se vou, não sei se fico. Bota contrário nisso, né? Ou não sei se vou para lá ou vou para cá. E depois segue a resposta. E a 461, bem característico, aquilo desmiuçar a exploração do problema, bota pesquisador no Kardec com essas perguntas, né? Então, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? E aí a resposta é que, uma pista, não é uma certeza, que muitas vezes o primeiro pensamento que nos acode é o nosso. Certo. E a seguir, então, uma mudança de plano, alguma coisa, pode ser uma sugestão espiritual, pode ser pelo nosso raciocínio também. E quanto à natureza dessa sugestão espiritual, depende dos espíritos com os quais nós estabelecemos sintonia, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos. Essas sugestões serão boas se vindas de bons espíritos. Não tão boas ou más se nós estivermos numa condição mental de vibração de sintonizarmos com espíritos ainda atrasados. Isso é importante que a gente saiba. Vale lembrar que os espíritos bons sempre vão nos intuir para as coisas nobres.
Com certeza. Mas eles não estão preocupados se a gente vai ganhar na loteria, com quem que eu vou casar. Isso aí eles não se preocupam. Isso aí é da nossa alçada. Eles se ocupam com coisas úteis. Olha, casar é útil, Ladeira. Sim, casar é útil, né? Estou brincando, mas é por nossa conta. Sim, né? casar é útil. Então, é que nem nós administramos a nossa vida. Claro. O dia a dia, nós que administramos. Agora, quando nós temos a necessidade de um profissional de diversas áreas, então nós vamos procurar um especialista. Certo. Um médico, um advogado, um pedreiro, enfim, alguém que tenha melhor condição que nós, ou que tenha a condição que nós não temos, solucionar o nosso problema. Então nós devemos administrar, mas é nós que administramos isso. Assim é o nosso relacionamento com os espíritos. Certo. Professor Mário, o que é uma reunião mediúnica, a qual é realizada em grande parte das casas espíritas? O que é essa reunião mediúnica? Essa reunião mediúnica é para se comunicar com os espíritos desencarnados? O que é essa reunião mediúnica? Que grande parte das casas espíritas realiza. E não só casas espíritas. Tem outros segmentos que realizam reuniões mediúnicas. Verdade. Mas então nos atendo a como deve ser a reunião mediúnica. Deve ser, e é na maioria dos centros espíritas, efetivamente, uma reunião privativa, não é uma reunião pública. Até a década de 30, era muito comum as reuniões mediúnicas públicas. Na década de 30, o movimento espírita, inclusive a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, passou a não recomendar as reuniões públicas. E aí surgiram, então, as reuniões de palestras públicas, certo, que é comum, que os centros espíritas estão todos realizando online atualmente, com a epidemia, né? Então, as lives, e estão voltando já para as palestras públicas, sem aplicação de passe, para evitar a aproximação, para manter o distanciamento, né? Que vieram, então, substituir as reuniões mediúnicas públicas. Embora tenha centro espírita que, fora um pouco da ideia de unificação, realize reuniões mediúnicas públicas, mas não é recomendável. Certo. E então, o que são? São pessoas, hoje em dia é recomendável que sejam pessoas com um pouco de conhecimento a respeito de fluidos, que está na Gênese, o capítulo 14, que trata dos fluidos, e conhecimento, então, dos mecanismos da mediunidade, porque não dá para brincar, não dá para temer. E é muito agradável as reuniões mediúnicas. A gente tem excelentes esclarecimentos e é muito importante porque até a gente pode observar que muitas vezes a gente vê que quem está se comunicando é bem diferente daquela personalidade do dia a dia do médium que está recebendo a comunicação. Mas não é para esse o objetivo, né? Então ali é para nós nos fortalecermos o nosso entendimento da imortalidade do espírito, que sobrevive ao corpo, para socorrer o espírito. Normalmente, hoje em dia, as manifestações são espontâneas, isto é, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá, embora em O Livro dos Médiuns esteja falado nas evocações também, na possibilidade que existe de evocarmos o espírito, mas não se tem nenhuma garantia que em evocando um espírito que ele vá atender, tem que haver a sintonia do espírito com o médium, tem que o espírito estar em condições, tem que ser um motivo sério. Motivo sério. Então, em reuniões mediúnicas não espíritas, ocorrem evocações quase sempre à custa de dinheiro, e aí o sujeito vai ter que inventar alguma coisa. Claro. E ele tem treinamento, é um prestidigitador e tal, e ele vai dizer alguma coisa que sabe que todas as pessoas gostariam de ouvir. Todas as coisas que são comuns. Porque nós somos individualidades, as nossas circunstâncias são muito pessoais, mas há muita coisa comum. Então, e quem está buscando se deixa facilmente ser enganado. A pessoa, eu quero obter a comunicação do espírito, de um afeto meu que desencarnou. Ele está propenso a acreditar no que vem, porque ele quer aquilo. Ele está pagando. Olha, quando o cara paga, e não se deve fazer isso. Não. Nem cobrar e nem pagar. Sim, como lá no início do programa tu falasse, nós estamos rodeados de espíritos. Isso.
quando a gente fala que está rodeado de espíritos, né, são aquelas pessoas que viveram na Terra e que desencarnaram, né, que estão na nossa volta. Isso. Tem pessoas boas, espíritos desencarnados bons, de boas intenções, mas também tem aqueles de más intenções e só deixaram o corpo físico. E aí a gente pode ser ludibriado por eles. Ludibriado por eles. Inclusive, essa recomendação é de bom senso para cada um de nós, de que a mediunidade seja gratuita, tanto para quem a exerce quanto para quem se envolve com ela, né? Seja gratuita, pelo Espiritismo e por Jesus. Inclusive o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Dai gratuitamente, a exemplo da maioria dos capítulos do Evangelho, esse também é o título Palavras do Evangelho, Palavras de Jesus. Claro. E Jesus usou essa expressão, está lá no capítulo 10 de São Mateus, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. As reuniões de desobsessão, que são reuniões mediúnicas, é a expulsão de demônio. E ressuscitar os mortos, ressuscitar, existem dois tipos de ressuscitamento, que ressuscitar é sinônimo de reaparecer. Então, ressuscitar na carne, que é o caso da reencarnação, o espírito voltar então a reaparecer na carne, e ressuscitar, nesse caso aí, ressuscitar os espíritos, que Jesus recomenda, é o espírito reaparecer na reunião mediúnica. Então, ressuscitar os mortos de graça recebeste, de graça dai. Né? Então, é muito importante que o médium não cobre e que também os outros não paguem. O problema não está só em quem cobra, está em quem paga. Porque se não tiver quem pague, não tem quem cobre. Não tem quem recebe. Não tem atrativo? Né? Não tem. Professor Mário, a doutrina espírita nos fala que a vida ela não começa no berço e não termina no túmulo. Que compreensão poderíamos adquirir para sabermos o que somos eternos e que nossa essência é espiritual? A própria existência do espírito. E temos várias provas disso, de diversas maneiras. Agora, isso da vida espiritual, né, Madeira? Porque a vida corporal começa, não é propriamente no berço. De acordo com a questão 344 do Livro dos Espíritos, e a ciência comprova também, embora existam sofismas que levam a permitir aborto depois de tantas semanas de gravidez e tal, mas a união do espírito ao corpo se dá na concepção, lá na trompa de Falópio, nem é no útero, quanto mais no berço. Né? Aliás, não é mais trompa de Falópio, esse que eu disse, a trompa uterina, o nome trompa atual, uterina, né? certo. Trompa de Falópio não, é nome antigo. Certo. Ainda se usa. E tem mais. O planejamento reencarnatório é precedido, capítulo 13 de um dos livros do André Luiz, da Vida no Mundo Espiritual, Reencarnação do Segismundo, nos dá informação disso. O planejamento reencarnatório começa muito antes da concepção. Então, e o fato também, os espíritos pré-existem ao corpo, sobrevivem ao corpo. Então, isso aí nos dá... E a autoridade das palavras de Jesus, né? Jesus nos fala de que, está lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, não temeis os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Então, a alma é imatável e, como tal, imortal. Então, somos eternos. Eu respondi bem a pergunta, compreensão podemos adquirir para sabermos que somos eternos e que nossa essência é espiritual. É espiritual. Exato. Então, haja visto um corpo sem alma, sem cor, sem espírito, deixou de ter vida, ficou morto, no sentido corriqueiro da palavra. Uma coisa até para esclarecer, professor Sim, Mário, nós, embora nós reencarnamos na Terra que para o aprendizado, para o crescimento e a nossa evolução espiritual, nós não somos daqui. Embora a gente às vezes se agarre achando que nós somos daqui, nós pertencemos ao mundo espiritual. Nós estamos aqui de passagem. De passagem. Exato. Assim como pessoas que cumprem missão em determinado lugar, um general, por exemplo, não fica a vida inteira. Só para citar um exemplo. Claro. Numa cidade. E outras funções também, de acordo com gerente de banco, juiz de direito,
De acordo com a evolução, ele vai mudando de cidade. Tem as entrâncias, o cargo do juiz, tem o banco, a categoria do banco, o gerente de um banco de uma cidade pequena, vai para uma cidade grande e tal. E para nós isso é de acordo com a nossa evolução espiritual, nós habitamos o mundo. Atualmente, nos convém, nós merecemos estar num planeta de prova e expiação que é a Terra. Já estivemos em planetas mais atrasados, mais primitivos, certo. Mas certamente estaremos ou na Terra regenerada, evoluída, se merecermos, para não retrocedermos, né? Ou então iremos, de acordo com a evolução, para planetas mais desenvolvidos. A doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, nos dá conta disso, da pluralidade dos mundos habitados. E também, Madeira, nós temos o livro Os Exilados da Capela, que são 3 livros também que abordam o assunto, mas o primeiro e o principal deles é Os Exilados da Capela, que nos dão conta, então, que as grandes civilizações que nós temos notícia, grega, egípcia, enfim, os que vieram aqui na América, que não têm melhores informações, vieram, então, dessa constelação do Cocheiro, em que, assim como tem a Via Láctea, que tem o Sol, a constelação do Cocheiro, tem uma estrela que é Capela, então, dos planetas que orbitam na volta da Capela, por isso então vieram para cá. Possivelmente, não necessariamente, nós sejamos um deles. Perfeito. Professor, no livro A Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos e psicografia do nosso querido, saudoso médium Chico Xavier, o autor espiritual nos diz que Jesus comprova a existência do Espírito depois do Calvário em várias aparições. Que mensagem Jesus quis nos passar com isso? Que ele, em várias situações, após o Calvário, ele faz algumas aparições. Qual é a mensagem que ele quis passar com isso, com essas aparições? A mensagem da sobrevivência do espírito ao corpo e da possibilidade de se comunicar conosco. E que já tinha acontecido em vida, né? De vida corpórea de Jesus, em vários momentos, mas significativamente, na transfiguração do Tabor, está narrado em Mateus no capítulo 17, e que ele foi então com os médiuns Pedro, João e Tiago num monte, e ali se transfigurou e apareceram Moisés e Elias. Em Marcos e em Lucas, coincidentemente, isso está narrado nos capítulos 9. Mas em Mateus está melhor desenvolvido, meu entendimento, no capítulo 17. Então, já tinha acontecido em vida. Mas então, de forma mais significativa, essas manifestações. E importante, que tempo falta, Madeira? Falta 9 minutos para o término. Então dá para discorrer. Então é importante que essas aparições de Jesus, não há dúvida, de acordo com os textos evangélicos, que é na forma de espírito. E não era corpo, ele já tinha desencarnado. O que nos comprova isso? Nós podemos ler lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 46, que Jesus disse na cruz para Deus: em tuas mãos eu entrego o meu espírito, não o meu corpo, e expirou. Tá? Bom, depois então as aparições estão narradas em todos os evangelhos. Eu vou me ater então nas narrativas que estão segundo São João, que foram cerca de 4 manifestações. A primeira dela, que é uma das formas de manifestação do Espírito, foi para uma médium. Qual foi a médium primeira a ver Jesus? Maria Madalena. Maria Madalena, exato. Que chorava, se lamentava. E ele deu uma recomendação de como a gente deve proceder para não reter o Espírito. Não me retenhas, porque eu ainda não subi para o Pai. Vai e dize para os meus irmãos, olha aí, que eu subirei para o Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus, atestando a condição de nosso irmão, de filho de Deus como nós somos. Está em João capítulo 20, versículo 17. E depois ele apareceu para os apóstolos, estando as portas cerradas. E para ficar bem claro, ainda detalha que os 11, não os 12, porque tinha um que tinha desgarrado, que foi o Judas, né? Depois, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que vem a narrativa que refizeram a dúzia de apóstolos que
Matias. Então, em João, capítulo 20, 19, e no mesmo capítulo 26, Jesus então se manifesta no meio deles, estando as portas cerradas, fechadas. Não está a expressão cerrada, e não é cerrada com S, é cerrada com C. Cerrada com S seria se a porta fosse cerrada, retirada. Certo. Cerrada com C é sinônimo de fechada. Fechada. E num desses versículos, no 19 ou no 20, estando as portas fechadas, ele se manifestou no meio deles. Então, certamente na condição de espírito, porque a gente sabe que um corpo de matéria não transpõe uma porta fechada, um ambiente fechado. E a doutrina espírita nos explica isso. Que para o espírito a matéria não é peia. Na questão 91 do Livro dos Espíritos, a pergunta é se a matéria é obstáculo para os espíritos. E a pergunta é que não é nenhum obstáculo. O espírito transpõe parede, transpõe até o fogo. Então Jesus, na condição de espírito, transpôs, também demonstrando essa propriedade do espírito. E tem a aparição também, que ela apareceu para os 500 da Galileia, né? Também. E também João, a quarta aparição, ele apareceu para os apóstolos que estavam pescando. E aí ele nos dá a lição. Então, é muito importante que tenha segmentos religiosos que qualquer manifestação de espírito, que é uma das forças vivas, sem cessar, atuante na natureza, que diz que é coisa do demônio. Os neopentecostais, coisas assim, têm essa tendência. E os católicos, não sei se posso estar falando, mas então a manifestação do Espírito Santo, as manifestações mediúnicas. É uma coisa, pode ser uma coisa e pode ser outra. Então, mas Jesus nos dá a informação de que os espíritos nos auxiliam, e muito, porque ele veio e resolveu o problema dos caras. Então, ele apareceu, eles estavam no lago pescando e tinham saído, está narrado no capítulo 21 de João. Eles tinham saído para pescar e passaram a noite inteira e não conseguiram pescar. O interesse deles, como pescadores, era pescar. Assim como o interesse do escritor é escrever, o interesse do agricultor é lavrar a terra no primeiro momento, poder semear, cuidar da sua plantação, a colheita, comercializar, essas coisas todas. Mas, como todo o ensino de Jesus é emblemático, ali se refere a pescadores. Então eles não conseguiram pescar. E aí Jesus chega e diz para eles: lançai a rede para outra banda. O que significa isso de forma emblemática? Que muitas vezes a gente quer resolver um problema, mas foca um processo, um foco que não é o adequado. Então, muda de ideia, não tem ideia fixa. Né? Muda de ideia que, às vezes, a solução que se busca está muito mais fácil do que a gente está querendo buscar. E esses ensinamentos mais significativos de Jesus, que foram, como esse que foi dado, ele já na condição de espírito, também foi dado quando ele estava encarnado. Em Lucas, no capítulo 5, no versículo 4, nos fala também que os apóstolos pescadores não tinham conseguido êxito durante a noite, e que ele disse: faze-te ao mar alto e lançai as redes para pescar. Porque às vezes a gente quer alguma coisa e fica numa acomodação, não vai a fundo. Ou se vai a fundo, faz um sacrifício e não faz o mais importante. O cara quer pescar, vai ao mar alto e lança as redes para pescar. Então tem que ir ao encontro e agir corretamente, agir com competência, fazer o que tem que ser feito. Nesse contexto, Madeira, inclusive, um espírito, Emmanuel, que é o espírito mentor de Chico Xavier e que ditou a coleção dos livros Fonte Viva, no próprio livro são 5, então no Fonte Viva, no capítulo 87, no finalzinho, nos fala que não é a divina luz que deve vir ao nosso encontro, que é nós que devemos ir ao encontro da divina luz, força do céu que está ao seu lado esperando por você. E é a mensagem que Jesus nos dá nesses exemplos aí, então, nessas aparições. Que belos ensinamentos, não é Jesus o encontro da doutrina espírita, que doutrina espírita ao encontro das realidades que Jesus nos ensinou e exemplificou. Não é, Madeira? Por isso que ele é guia e modelo. Ele ensinou por palavras, mas
Tudo que ele nos ensinou, ele exemplificou. Encarnado e desencarnado. Professor Mário Luiz de Farias, eles, os espíritos, estão entre nós. E a eles, que nós agradecemos por estar junto conosco, nos intuindo, nos influenciando para o bem, para realizar este belo trabalho, essa bela entrevista. Queremos, assim, professor Mário Luiz de Farias, lhe agradecer profundamente sua presença aqui, nos trazendo esclarecimentos, conforto e consolo a nós todos. O nosso muito Sempre obrigado. às ordens, e eu agradeço também, Madeira, pelo convite, pelo trabalho do Cláudio, pela Rádio Tupãssi, pelo técnico e por vocês, que é a razão de ser desse programa, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, lembrando que essa entrevista estará disponível na plataforma do YouTube, no canal da LEP. Terceiro milênio vai chegando ao seu término. Queremos assim agradecer à Rádio Tupãssi AM de Pelotas, em nome do senhor presidente Jorge Malhão, o técnico competente da Rádio Tupãssi, Sidney Coeixo, nosso muito obrigado. Agradecer o técnico de transmissão da área de comunicação social da Liga Espírita Pelotense, também esse competente técnico, Cláudio Leão, e agradecer muito a presença, da brilhante presença do nosso amigo, professor Mário Luiz de Farias, e a você, amiga e amigo ouvinte, pelo seu carinho, pela sua atenção, pela sua audiência. Lembrando que temos um encontro marcado na próxima sexta-feira. Sexta-feira, né? Tá correto. Correto, às 5 horas da tarde. E nós estamos aqui esperando por vocês. Desejamos que tenha um final de sexta-feira maravilhosa. É aquele final de semana cheio de alegria, de sucesso, de amor e muito trabalho no bem. Fique em paz e que Deus nos abençoe.